Queridos pais, seja convosco. Boa noite maravilhosa, onde todos nós estamos reunidos aqui em família e tendo essa partilha, de comunhão com as pessoas tão maravilhosas, das quais já fazem parte da nossa vida. Isso é muito bom quando a gente vem para um local onde ventila-se essa hipótese de desenvolver essa comunhão. Aqui nós amamos e somos amados. Há uma reciprocidade nisso. Aqui, de fato, nós temos esse privilégio de dizer, além da minha família biológica, eu tenho também uma família social com aspecto espiritual. E aqui nós sentimos a dor, a precisão, a necessidade dos nossos amigos e irmãos. Obrigado, pastor, meu pastor Natanael, a todos os demais obreiros que aqui estão, o meu respeito, a minha estima e a minha gratidão também pela confiabilidade. Agora, vamos abrir o texto sagrado no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 5. Sem delongas, eu quero compartilhar com vocês de mais uma ação comovente, patrocinado pela pessoa augusta e soberana do Senhor Jesus. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 5. Eu quero intitular essa mensagem, Saindo da Praia para o Mar Alto. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava Jesus junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos juntos à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando Jesus em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou Jesus de falar, dirigiu-se a Simão e disse-lhe: vamos ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra nós iremos ao mar alto e lançaremos a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-lhe a rede, e fizeram sinal aos outros companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase estavam afundando. E vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos seus pés e disse-lhe: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos os que estavam com ele, por causa da pesca de peixe que haviam acontecido. E de igual modo, também Tiago e João, que eram irmãos, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de pesca de Simão, estavam ali juntos para ajudá-lo. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e os seguiram. Amém? Senhoras e senhores, ficamos maravilhados quando nós resolvemos administrar o nosso tempo
no cultivo do aprendizado, das pesquisas, que doravante torna-se uma atividade comum entre aqueles que aspiram pelas coisas de Deus. Detenhamos tanto tempo em tantas coisas, e coisas estas bem diversificadas. O nosso ciclo de atividade, que inicia-se logo ao nascer do sol, outros até antes, e que perdura até o anoitecer, rouba-nos tanta oportunidade e oportunidades, e principalmente aquela de estar a sós com Deus, fazendo de si um centro de adoração e simultaneamente crescendo no conhecimento e na graça. Pois bem, todas as vezes que nos ajuntamos aqui, nós temos essa intuição, e outras, é de sairmos confortados, consolados, edificados e exortados também. Se existe um vínculo de comunicação educacional com o teor religioso, é a palavra de Deus. Todas as vezes que nós adentramos aqui ou ali, nós temos essa graça de ser orientado por Deus. E a nossa ferramenta de trabalho sempre foi, é e será, no reino de Deus, a palavra dele, a Bíblia Sagrada. Por isto nós temos reuniões bem diversificadas, com características bem pedagógicas. E nós estamos a cada dia desenvolvendo essa arte do aprendizado, e o reflexo é um povo instruído, sábio, muito educado, e que visa proclamar a verdade de Cristo. Aqui nós encontramos milagrosamente mais uma ação comovente, convincente da parte do Senhor Jesus. O Evangelho segundo escreveu São Lucas, como o Evangelho segundo escreveu São Marcos e Mateus, registram a mesma história, usando palavreados diferenciados, mas o teor da história é a mesma. Jesus estava fazendo a seletiva escolha dos seus seguidores. Em Lucas, por exemplo, no capítulo 2, nós temos a história do seu nascimento e apresentação aos 12 anos em Jerusalém, no templo. No capítulo 3, nós temos ali a manifestação de João Batista, o levando às águas batismais, como também a morte do profeta João. Quando Jesus, por sua vez, ao completar 30 anos, ele estava morando em Nazaré. Depois que ele sai do Jordão, vai para o deserto e volta para Nazaré. Quando ele chega em Nazaré, em uma sinagoga, ele fez questão de abrir o livro do profeta Isaías e ministrou a palavra de Deus a todos que estavam presentes, e eles que ali estavam não gostaram da pregação. Eles rejeitaram piamente. Eles pensavam que Jesus estava blasfemando. Blasfemar, no sentido lato da palavra, quer dizer trazer para si um título pelo qual o indivíduo não tem a mínima capacidade de ostentar. Cristo nunca blasfemou. Quando ele disse eu sou o Cristo, ele era o Cristo. Na cruz um dia ele disse eu sou o Cristo. E os sacerdotes disseram ele blasfema. Quer dizer, ele estava trazendo um título sobre si, mas que ele de fato tinha toda a capacidade de ostentar o título. E os homens que estavam na sinagoga pensaram que eles estavam blasfemando. Mas ele, quando disse assim, hoje cumpriu-se essas escrituras, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, pôr em liberdade os cativos do diabo, e libertá-lo, trazê-lo à vida, à salvação. Hoje se cumpre. Eu vou despedaçar os jugos daqueles que tornaram-se, ao passar do tempo, vítimas do pecado. E as pessoas disseram, não gostamos disso. Ele não pode, ele é o filho de Maria.
E o filho de José, ele é ajudante de carpinteiro, trabalha na área mais perigosa da Galileia, em Nazaré. Ele não pode ser o Cristo, o Messias. E as pessoas o tomaram à força, o expulsaram, o agrediram fisicamente, o levaram à parte alta da cidade e tentaram matá-lo. Jesus ocultou-se no meio dele, rapidamente disse: vou sair daqui. Início de ministério aos 30 anos, mas que abordagem do povo, mas ele sabia. E Jesus agora, ele muda de moradia e vai morar em Cafarnaum. Cumpriu-se a profecia de Isaías, capítulo 9. Cafarnaum ficava na região de Naphtali e Zebulon, a região da Galileia. Tinha-se uma profecia em Isaías, capítulo 9, que dizia assim: o povo que andava na zona demarcada da morte e das trevas, um dia verá a luz. E naqueles dias que Jesus estava aos 30 anos, quando ele mudou-se de Nazaré, geograficamente, foi morar em Cafarnaum, cumpriu-se aquela palavra. Ele já teve dias horrendos na sinagoga, mas Cafarnaum foi privilegiado. Naphtali e Zebulon teve a profecia de Isaías cumprida. E de fato a área demarcada por trevas espirituais, por ignorância, cegueira, desinformação e morte espiritual, que é uma vida separada temporariamente de Deus, teve o privilégio de ouvir, tocar, ver, captar, receber as graças, as glórias, as bênçãos de Deus via Jesus. E uma certa vez, já em Cafarnaum, Jesus já pensava em selecionar os seus discípulos. E ele estava com um olhar clínico, meticuloso, olhando quem deveria segui-lo. E ele se engraçou por um homem chamado Simão, que quer dizer inconstante, vara verde. Por que Jesus faz cada escolha? Eu jamais poderia ter sido escolhido por ele, por méritos. Ainda bem que as escolhas de Jesus são escolhas inquestionáveis. Não se questiona as pessoas que Jesus escolhe para pôr no seu reino como mordomos fiéis. Quem diz amém? Glória a Deus, que escolha maravilhosa. Você foi escolhido por Deus, querido. Você foi escolhido por Deus. Existe aquele que se destacam em beleza, em status, em nome, em família, mas existe aqueles que não têm nada disso. Mas foi também escolhido com a mesma categoria, com a mesma graça privilegial e senta-se em regiões espirituais. Jesus, naquele exato momento em Cafarnaum, ele vai fazer uma visita a uma mulher que era sogra de Simão, o maior pescador da Galileia. Então Jesus estava tentando impressionar a Simão. Ele cura sua sogra, ela é curada. Simão está ali, ele é impactado com aquilo. Dias depois, Jesus vai à praia, a área litorânea da Galileia, ao litoral, no mar da Galileia, no mar de Genezaré. E quando ele chega ali, ele observa uma multidão faminta, solitária, perdida, uma área comercial. Os pescadores saíam muito cedo para pescar, pela madrugada, na penumbra da noite, antes do nascer da aurora. Eles iam ao mar, mas não ao mar alto. Eles pescavam ali na praia, 1 quilômetro mais ou menos, e estavam ali trabalhando. E depois eles voltavam. Nesse dia, Jesus ele vem calmamente, sem nenhum discípulo. Ele de fato tinha curado alguém, curou a sogra de Pedro, foi expulso da sinagoga, início do ministério. Mas ele repassa ali no mar da Galileia e ele encontra uma multidão, ele visualiza 2 barcos, os quais eram de Simão, e pede liberdade para entrar no barco de Simão. Jesus é muito educado. E fazendo assim, disse-lhe: empurra um pouco o barco da terra para a água. Era amanhã, aproximadamente 9 horas. O vento oriental soprava do mar para a terra.
A estratégia de Jesus era essa, falar para aproximadamente 1.000, 2.000 pessoas. É muito fácil ser um sistema tecnológico de som, quando a gente fala a favor do vento. Foi por isso que do barco ele falava às 9 da manhã para uma multidão de pessoas, e esta pôde audivelmente ouvir, entender a pregação. Quando Jesus ele termina esse ciclo de evangelização, ele agora olhou para o dono do barco e disse-lhe: agora é com você. Existem tratativas de pessoas para pessoas. Jesus pregou a palavra para uma multidão. Simão já estava ali com André, seu irmão, e outros pescadores no outro lado. Mas o que eu quero destacar nessa noite, querido, na questão de salvação, todos foram comprados pelo mesmo sangue, pelo mesmo sacrifício, têm a mesma oportunidade. Agora, na questão de tratativas misteriosas e de serviços e de ministérios e de dons de uma pessoa para outra, há uma diferença. E como há? Para Cristo, para a multidão, Cristo ministra coletivamente. Para Simão, ele ministra individualmente. E no mar alto, Jesus disse-lhe: eu vi que as redes estão limpas e enroladas. Vamos ao mar alto. Ir ao mar alto significa estar em área de risco, em zona de perigo. Ir ao mar alto, naquele momento, naquela instância, Pedro não estava habilitado nem com redes, nem com embarcação. Ir ao mar alto, naqueles dias, implicava sofrer um naufrágio, pescar a 500 metros, a 1 quilômetro da praia era uma coisa, e ir pelo braço do mar até o mar alto é outra situação. Ir ao mar alto, simbolicamente, trazendo para os nossos dias, significa corresponder com o mando de Jesus, atender às suas diretrizes. Ir ao mar alto é ouvi-lo e atentamente ser solícito, correspondente com aquele pedido que ele nos fez. Ir ao mar alto é dizer: eu vou, eu te obedecerei, por ti eu estou pronto para entregar a minha vida até para a morte. Ir ao mar alto é prestar-lhe inteira obediência, fidelidade, lealdade. Ir ao mar alto compreende que ele que é o servo não tem vontade, e sim sobre ele prevalece a vontade de Deus. Síntese: ir ao mar alto é obedecê-lo, independente das circunstâncias. Nos dias atuais, ir ao mar alto é se converter a Cristo, é amá-lo, adorá-lo, obedecê-lo, servi-lo. Que isto implica sofrermos escárnios, calúnias, desprezos, até martírio. Capítulo 25 e 26, Jesus disse para os discípulos: o vosso envolvimento comigo vai refletir em escárnios, em desprezos, em até morte. Por amor a mim, vos matarão, vos entregarão aos juízes, e vocês serão mártires. Trazendo ao contexto de Lucas capítulo 5, literalmente, geograficamente, fisicamente, ir ao mar alto é ir a uma zona cheia de ondas enormes, catastróficas. É jogar-se à fúria da natureza sem nenhum equipamento a caráter. No sentido espiritual, é se entregar de corpo, alma e espírito, que possivelmente poderemos experimentar o cálice das amarguras, mas aqui ainda tem 100 vezes mais, e a vida eterna no final. Sempre quando nós formos ou irmos ao mar alto, saiba que haverá desconforto, dificuldades,
quase espírito de desistência, mas quem tem Jesus na embarcação, ainda que ele nos convide para essa zona de tribulação, de dificuldade, pode ter certeza que o seu barco, ele não vai afundar. E, aliás, ele vai nos tirar do sindicato dos barcos vazios e vai nos colocar dos barcos cheios de peixes e grande peixe, porque com Cristo, o barco sempre estará cheio. Então, Simão, você vai? As redes estão todas prontas? Sim. Em um equipamento como barco, existem alguns artigos náuticos que fazem parte de todo aqueles pretextos, que é velas, remos, âncora, arpãos, mesmo naquela época forjado na marra, redes, anzóis, enfim, os pescadores aqui sabem mais do que eu. Homens para trabalhar, no sentido físico da palavra, mas não era a caráter para suportar o mar alto, mas o capitão estava presente. Jesus, ele tinha um interesse enorme de convidar Pedro para o discipulado, mas Jesus achou muito pouco o que ele fez na casa da sua sogra. Ele queria impressioná-lo mais ainda. Quando Jesus quer escolher alguém, quando Deus resolve em escolher alguém, ele faz de tudo para que esse alguém torne-se passivamente mais do que convicto. Quando Deus, ele resolve nos falar através de um sonho, de uma revelação noturna, de um incidente, de uma profecia, torna-se ou instala-se dentro do nosso coração uma certeza tão poderosa que nada vai nos mudar o rumo. Jesus queria tornar Simão convicto da sua chamada. Se eu vou levar esse garoto para o mar alto, e eu vou fazer algo tão impressionante com ele, que ele vai ficar me amando para sempre. Vamos ao mar alto. Simão disse, irei, mestre. Pedro o chamou de mestre não porque ele fazia parte do colégio de discípulo de Jesus. Não, ainda não. Pedro, ou João, ainda não andava com Jesus. Pedro chamou de mestre, primeiro, naquela época era a era dos mestres. Todos os mestres eram pessoas influentes na verbalização, na oratória, desde o mundo agronômico, mundo paisagístico, mundo religioso. A Galileia era cheio de mestres. Os mestres, eles tinham acima de 30 anos, tinha esse protocolo judaico. Jesus estava com 30 anos de idade, falava muito bem, e Pedro o viu como um grande mestre, mas não o diferenciou dos outros mestres. Até porque naquela época, as pessoas escolhiam seus mestres. Com Jesus foi diferente. Jesus um dia disse para os discípulos, não foram vocês que escolhestes a mim, foi eu que vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Mas Jesus queria tornar Pedro mais convicto, queria deixá-lo impresso algo, uma revelação tão poderosa, que Jesus para Pedro se tornaria o mestre por excelência, o mestre dos mestres. Estamos prontos, Simão? Iremos ao mar alto. No âmbito humano, no âmbito almático, no âmbito espiritual, deixa-me fazer uma síntese de uns 30 segundos. Assim como aquele barco, existiam vários artigos interligados, artigos náuticos, fazia parte de todos os aparatos. O ser humano também, ele é definido de várias formas. Por exemplo, nós somos um ser tricotômico, nós temos essa conjuntura epitelial aqui, derme, epiderme, nós temos a estrutura óssea, que é toda a conjectura biológica, formado por órgãos internos e externos.
Mas existe uma outra essência dentro de nós que são reais. Elas são abstratas, invisíveis, impalpáveis, mas existem, que são a alma e o espírito, duas essências diferenciadas. O que é o espírito? O espírito humano, uma palavra bem rápida, significa o senso de religiosidade. É a inteligência e a percepção de um ser superior. Isso é o espírito humano. Até porque toda revelação que Deus via entregar ao homem é através do Espírito. Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8, ele disse o quê? Vós sois filhos de Deus. Vós sois iluminados por Deus. E não sabeis vós que vocês sois filhos de Deus, templos morada do Espírito Santo, e toda a revelação de Deus vem através do vosso Espírito. Do vosso Espírito. É o senso de religiosidade. A outra área que se chama alma, é uma outra essência. A alma do homem é a sede da razão, das emoções. Emoções vai ter um leque bem diversificado: ira, rancor, tristeza, raiva ou cólera, saudade, amor, afetuosidade. Então aqui nós temos um conjunto de sentimentos que estão todos atrelados a uma das partes invisíveis do ser humano, que é a alma. Pressentimento, sentimento que eu acabei de falar, memória, tudo está ligado à alma. Então aqui eu falei o seguinte: o ser humano é um ser tricotômico, a conjuntura biológica, a alma e o espírito. Jesus queria impressionar. Ele já tinha impressionado os olhos de Pedro, o espírito já estava inflamando com a nova revelação, mas a alma de Pedro precisava receber algumas gravuras que ficassem impressionadas para o resto da sua vida. Aquelas redes também têm algum significado. Assim como o barco simboliza a nossa existência em um todo, e cada componente significa as particularidades da nossa existência. Por exemplo, se o barco simboliza a nossa existência, Jesus simboliza o capitão da nossa existência, a rede pode simbolizar a nossa alma. A rede era um produto náutico que era lançado para fazer pescaria, e muitas das vezes ao lançar a rede, nós fazemos pescas maravilhosas, os pescadores, mas muitas das vezes só juntamos na rede o quê? Sargaços, algas, lixo, entulho, tudo aquilo que de fato jamais a gente queria coletar. Mas toda a pescaria ainda sempre fica a impressão de aspectos negativos. Não pescamos nada, mas pela manhã eles estavam limpando e arrumando as redes, tirando todo o lixo, que naturalmente, se todos os pescadores não fizerem essa limpa, meticulosa, essa tirada de olho ali vertiginoso em cima daquilo que não é onde deve estar, que não serve, tudo aquilo que é entulho, simplesmente a rede vai perder o seu aspecto de um material náutico para fazer pesca, tornar-se-á pesada e inútil, e nada vai pegar. Se quisermos fazermos grandes pescarias aos pescadores, rede costurada, as brechas fechadas e limpa, até porque vai facilitar na questão de rede limpa, vai ficar maneira, leve, para fazermos lances ousados, para assim fechar o nosso ciclo de conquista a nível de pescaria. Se eu digo que a rede pode simbolizar a nossa alma, que está estendida, querido, neste mundo social, neste mundo espiritual, neste mundo de pessoas, o que nós fazemos quando nós estamos fazendo aquela visão ou tendo a visão introspectiva? Sempre a gente vai fazer, ou fazer uma varredura dentro da nossa vida, principalmente quando nós estamos a só, longe de tudo e de todos. Aí nós vamos fazer o quê? A mentalização, uma viagem para as zonas escondidas na nossa alma, e ali a gente vai perceber, isso aqui que está aqui dentro de mim não serve, isto tem me magoado, essa palavra isto ou isso pode significar uma lembrança, um relacionamento, um acidente, algo que todas as vezes ao ser lembrado, leva-nos à tristeza,
a desânimo, a angústia, a medo, a desespero e etc. Redes limpa significa que se as redes é um utensílio para fazer pescaria, ela abraça tudo aquilo que está dentro da água. A nossa alma, ela tem um poder de captação de tudo que está vagueando dentro da nossa mente. Aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente se relaciona, palpa, tem uma aguda probabilidade de nós retermos aquilo para dentro de nós. Pedro diz: as minhas redes estão limpas. Vamos ao mar alto. Redes limpas significa pescaria ditosa, de sucesso. Quando nós entramos dentro do nosso submundo para fazermos uma varredura, devemos tirar todo o entulho que ali está simplesmente pesando a nossa vida. Redes pesadas, almas cansadas, almas pesadas, carregadas. Às vezes existem tantas coisas dentro de nós que nos coloca para baixo. Vamos, não, eu não vou. Olha, eu coloquei o teu nome. Não, pode tirar. Mas você fazia parte. Desanimado, desanimada. Sabe o que é isso? Rede pesada. Não consegue mais ter a mesma probabilidade para fazer lances. Olha, eu estou contando com você, coloquei você para... Não, eu não vou conseguir, porque rede pesada, nem vento pega, querido, tá certo? Ela está tão obstruída de coisas que não tem capacidade de ter êxito naquilo que ela foi vocacionada. Mas chega o momento em que somente Deus, não precisa ninguém. Eu acho que é melhor, ou além da nossa consciência, a consciência é a voz oculta da alma, que aprova ou desaprova todas as atitudes. E depois da consciência tem o próprio Espírito de Deus, que começa a catalogar. Olha, isso aqui é um entulho. Tira da tua rede, você vai se tornar desanimado. Esse outro lixo aqui, isso aqui foi promovido por aquele dia, por aquele momento, por aquele relacionamento. Então tudo aquilo que é lixo, tudo aquilo que é entulho, que está dentro da nossa rede, ninguém melhor do que nós mesmos para fazermos essa varredura. Não foi preciso Jesus chegar para Simão e dizer: a rede está suja. Não, ele mesmo alimentou o bom senso dele e disse: não é preciso ninguém dizer aonde eu errei, o que eu falhei. Não, melhor do que eu não tem ninguém para me julgar. Foi Paulo, e a palavra que disse: examine-se o homem a si próprio, sozinho. Então nos bastidores, você e Deus, a tua consciência e o poderoso, ele vai dizer: existe um entulhozinho lá no recôndito da tua alma que precisa sair. A rede vai ficar pesada, você não vai fazer tipo de pescaria nenhuma. Limpem as redes, porque o Senhor nos chama para o mar alto. E depois que as redes limpas, elas foram telhadas, costuradas, prontas e reparadas, estamos prontos. E agora Simão, entusiasmado, as redes limpas, as redes estão limpas, as nossas redes estão limpas, as nossas almas estão aliviadas, as nossas almas estão restauradas. Todo o lixo que estava na nossa memória, nós tiramos tudo aquilo que me gerava rancor, tristeza, ódio. Quando eu penso naquele envolvimento da vontade de matar, de esganar, isso é entulho na rede. Ninguém vai tirar isso aí, só Deus vai te apontar e vai dizer: tá vendo, meu filho? Tá vendo, meu servo? Isso aqui vai te prejudicar. Então o Espírito de Deus, ele sopra na nossa alma, ele sopra na nossa rede e diz: tem uma grande pescaria esperando por você. Mas se tiver lixo na rede, os peixes não serão apanhados, as conquistas serão desperdiçadas. E nós estamos vivendo o tempo da graça, onde grandes conquistas Deus preparou para mim e para você. Mas a minha alma deve ter ânimo. Mas se eu não tenho ânimo nem para dar um bom dia para Deus, como é que eu vou dar ânimo para fazer grandes conquistas? Porque a alma cansada, a alma fadigada, a alma amarrada, pesada de entulho, não pode dar grandes passos de conquista. Mas o Espírito de Deus nos chamou aqui, nesse dia, nessa noite, nesse momento, e dizendo: minha serva, meu servo, eu quero profetizar para você. Tem um grande cardume vindo na tua direção, mas as suas redes devem estar em todas limpas. Vamos ao mar alto. Primeira atividade do pescador: limpar e costurar a rede. Segunda, obedecer a chamada do mestre. E quando ambos levantaram a âncora e subiram para o mar alto, Pedro disse:
mestre, eu não te disse, mas deixa eu te lembrar uma coisa. Te lembrar não, te falar uma coisa. Aconteceu algo aqui ontem. Eu passei toda a noite aqui e não peguei nada. Interessante. Nada. Toda a noite. É só para lembrar o Senhor. Como é, Simão? É, a noite toda. Foi uma noite de fracasso. Simão, você está vivendo hoje aliançado à noite passada. A noite passou. Você não percebeu ainda que o novo dia chegou? Eu estou na tua vida e no teu barco. As frustrações, as lágrimas, as derrotas, tudo que você investiu foi de água abaixo na noite passada. Esqueça, corte o teu bote da praia, vamos ao mar alto. Não interessa, tudo que aconteceu de ruim, mas foi na noite passada. A própria Bíblia diz nos Salmos, encara a situação de fracassos e intitula, associa a noite. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhecer. Não importa os fracassos da noite que você passou, que noite amarga, não foi? Você pensou que ia enlouquecer. Você entrou num estado de depressão tão profunda e devastadora, que pensou que nunca ia retomar, reabilitar-se a sua posição de esposa, de esposo, de pai, de mãe, de filho, de servo, de funcionário, enfim. Mas a noite passou e o Espírito de Deus está dizendo, uma nova manhã já nasceu na sua vida, e eu estou te levando a uma zona de perigo, mas eu estou presente. Essa zona de perigo implica em ser leal a mim, andar comigo, estar comigo. E tem uma coisa, eu nunca, ao entrar no barco de alguém, eu o deixo do mesmo jeito, eu sempre deixo melhor. Oh, ele sempre deixa melhor, meu irmão. Jesus é diferente, Jesus é totalmente diferente. Pronto, Pedro, Simão, terminou a noite, não pegou nada, agora é diferente, lança a rede. Tá bom, Senhor, sobre a tua palavra. Jesus sabia, para aqui, para esse lado aqui, isso aí. Tchá. Isso, me ajuda aí. Quando ele puxa, mestre, André, será que pegou na âncora? E quem sabe alguém que estava lá na terra disse, vai afundar. O barquinho de Pedro é muito pequeno, mar alto, ele até sumiu, não estou nem vendo mais ele, vai morrer. E quem é aquele rapaz que está com ele? Tem muita gente que quer saber demais, meu irmão, mas não tem problema não, vai, se é Jesus que mandou, vai. Tá certo? Talvez alguém diz assim, você está perdendo tempo aí nessa religião, você está perdendo tempo aí na igreja. Não, vai se acabar com essa mentalidade medíocre, pobre, não vai durar uma década. Você já passou de uma década e ainda o teu barco sempre está navegando e alguém está olhando assim, chupando o dedo, mas como é que pode? Eu pensei que ia morrer, eu pensei que ia naufragar, eu pensei que ia se acabar, eu nunca pensei que ela ia se erguer, voltar mais uma vez. É isso aí, Deus sempre faz assim. Se Jesus estiver no barco, meu irmão, o tamanho do barco não importa, a estrutura física náutica do barco não importa, o diferencial é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o capitão da nossa salvação, que está dentro do barco. Puxa aí, a rede não está enganchada num coral não, nem na âncora, puxa, é muito peixe. Deixa eu profetizar para você, você crê? Jesus sabe aonde está o cardume ou os cardumes, e Ele está olhando para você nesta noite, redes prontas, limpas, costuradas, alma renovada, aliançado ao que Jesus disse, fazer minha vontade ao mar alto. Se prepare, porque eu vou mandar o cardume na hora certa. E quando você estiver fazendo o seu lance, vivendo a vida de dinâmica, irmão,
na inércia, nós não vamos conseguir nada. Mas viver na dimensão da dinâmica, continue se lançando, continue acreditando, continue fazendo, continue investindo. Você não vai perder os seus investimentos. Eu estou profetizando para você. Você não vai perder os seus investimentos, você não vai perder os seus lançamentos, você não vai perder o seu tempo. Não, você não vai perder, porque o Espírito de Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: o cardume já está em direção para a tua embarcação. Vai ser tanto peixe, porque comigo é assim. Quando Deus quer abençoar alguém, Ele nunca abençoa somente alguém na unidade, no unitário. Ele abençoa alguém com a projeção de abençoar a coletividade. Foi tanto peixe que Simão disse: oh, Tiago, João, vem, querido, vem tomar posse, vem me ajudar nessa grande conquista. E eu vou dizer uma coisa para você: o cardume vai ser tão impressionante, mas tão glorioso, que vai abençoar você, aqueles que estão na tua casa, aqueles que estão próximos a você, aqueles que estão na tua retaguarda. É isso que Jesus faz. Jesus, ele só entra na vida de alguém para deixar abundância, mesmo numa zona de risco, mas ele deixa abundância, ele deixa segredo de conquista, ele deixa provisão para Simão e para todos que estiverem com ele. Como estão as nossas redes? Estão bem. E agora vocês estão prontos para fazer um grande lance por esses dias, e o Espírito de Deus vai te surpreender. E naquele exato momento, quando Pedro puxa todos os peixes para a embarcação, todo sorridente, todo feliz, o coração já despertou a arritmia ali, e tung, olhando, querendo falar alguma coisa, e Jesus olhando para ele: eu te peguei, eu que te fisquei, eu que te segurei. Você está impressionado, né, Simão? Você nunca viu nada igual, você nunca fez uma pescaria dessa, você nunca foi ao mar alto para fazer o que eu fiz. Mas Jesus é diferente, ele faz aquilo que ninguém consegue fazer. Jesus entrou no barco de Pedro e deixou cheio. É uma lição para mim e para você. Sempre ao entrarmos na companhia de alguém, sempre deixe uma diferença. Porque existem muitas pessoas por aí que, ao entrar na vida do outrem, deixa destruição, fracasso, derrota. Entrou para derrotar, entrou para arruinar. Jesus foi diferente. Ele entrou no barco de Simão e deixou o barco cheio. Ao entrar na vida de alguém, ao aliançar-se com alguém, seja recíproco, mas se doe, invista, dê de você. Deixe, se não muitos peixes, deixe pelo menos um, mas deixe uma boa impressão. Vamos fazer isto. De volta à terra, Pedro já pagou as suas dívidas, está tudo tranquilo, meio mundo de gente ali curioso. Pedro se prostra, o Simão diz: afasta de mim, Senhor. Jesus dá aquele sorriso simpático: você nem sabe, mas você vai ser o pai apostólico aqui. A partir de hoje eu vou fazer de você pescador de homens. E aí, Simão, gostou da pescaria? Comigo é assim: quem vai para o mar alto, quem me obedece, não morre, e sai do sindicato dos barcos vazios e volta para o sindicato celestial dos barcos cheio e próspero, para abençoar a si e a todos que estão à sua volta. Que Jesus te abençoe. E não esqueça, alguma coisa boa vai acontecer, mas tão boa, mas tão milagrosa, que você não está nem sonhando. É o cardume que Deus está enviando para te abençoar, para te surpreender. Preparem, porque a pescaria vai ser tremenda, e você nunca vai esquecer daquilo que Jesus está prometendo que vai fazer na sua vida. Que Deus te abençoe.